Câmara Total de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. 12:00 mais 4 minutos agora. Você que está assistindo ao Câmara Total, chegou a acompanhar as discussões expostas em rede social entre a Luana Piovani, atualmente morando em Portugal, e o Pedro Scooby, morando aqui no Brasil, em que a atriz destacou uma irresponsabilidade do surfista, reclamando do não pagamento integral da pensão e que ele não teria habilidades para criar os 3 filhos. E aí, por outro lado, ele respondeu chorando, também divulgando prints de conversas. E essa divulgação de conversas privadas, será que traz consequências negativas aos filhos e a eles próprios? Será que isso caracteriza uma alienação parental? Você já ouviu falar sobre esse termo? Você conhece? Bom, eu converso agora com a Dora Awad, ela que é mediadora de conflitos entre casais, fundadora do aplicativo Os Nossos. Então, Dora, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total para falar sobre esta entrevista. E discussões por rede social é mais comum do que a gente imagina? Seja bem-vinda e boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, as discussões por redes sociais são muito comuns hoje em dia. O caso da Luana e do Pedro Scooby, eu conheço via imprensa, não acompanhei de perto, não são meus clientes, então os comentários que eu vou fazer é de quem teve acesso pelas redes sociais, como muitos de nós. E um problema muito comum entre os casais divorciados com filhos é o problema de comunicação, que fica evidente no caso deles, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa vai a uma rede social, quando ela expõe o outro da maneira que os dois fizeram, né? Provavelmente eles não têm um canal de comunicação eficiente que funcione. E provavelmente também não se sentem escutados. E quando a gente vai a público é porque a conversa privada não funciona bem. Então é uma maneira de chamar a atenção para um problema que está acontecendo entre o casal. E quando eu digo casal, quero dizer casal parental, que eu sei o casal conjugal já acabou no caso deles. Então, há um problema de comunicação, sem dúvida. E a gente fazendo uma análise, né, do vídeo, do áudio que eles trocaram e publicaram, né, foi uma coisa que tomou um âmbito público, a gente percebe os dois se ameaçam reciprocamente, então precisa de uma negociação ali para ajudar, porque quando a gente usa a ameaça é porque está faltando ferramentas para resolver esse conflito. Então a gente parte para a ameaça, é natural, é humano, quase todo mundo faz isso, mas está faltando repertório de negociação para se resolver os problemas que eles têm em relação a alimentos, enfim, todas as questões que envolvem aí os filhos. E eu escuto também na fala deles um pedido, principalmente na fala da Luana, um pedido de parceria. Quando ela fala das mães brasileiras, né, que estão sozinhas em muitas situações, cuidando dos seus filhos, e é uma realidade, sem dúvida que é uma realidade isso, eu escuto um pedido de parceria, que muitas mulheres fazem a muitos homens no Brasil e mundo afora, para que participem mais da vida, enfim, dos cuidados com os filhos, né? E escuto também, na parte dela, um pedido de reconhecimento. Ela fala em gratidão mais de uma vez no vídeo. Interessante isso, né? Então, tem vários pedidos, né? O desafio, eu acho que para eles e para muitos casais parentais, é transformar as queixas em pedidos. O que eu preciso? O que eu quero? O que eu faço com isso que está ruim para mim? Enfim, muitos desafios por aí. Ô Dora, sobre esses desafios então e sobre esses pedidos, né? De que maneira o fato de 2 pessoas que são famosas, que estão se expondo, brigando em rede social por conta dos filhos, pode servir de exemplo ou de justificativa para outros casais fazerem o mesmo? Se deu certo, ela reclamou e aí o pagamento integral foi feito. Isso serve de uma justificativa para quem está acompanhando falar, opa, deu certo, acho que eu vou fazer isso também. Isso é aconselhável colocar em rede social? De que maneira? 2 pessoas que são famosas, uma é atriz, uma é surfista, já participou de reality show. De que maneira você acha que a sociedade enxerga o que está acontecendo? Olha, eu defendo que sempre essas questões sejam resolvidas no âmbito privado. Eu acho que são questões particulares
do casal, da família, que não diz respeito ao público. Um aspecto positivo deles serem conhecidos e trazerem a público é que são alguns temas, é interessante que sejam debatidos. Então, isso gera um debate, gera uma conversa, as pessoas têm acesso a mais informações a partir de um caso concreto de um casal famoso. Então, esse é o aspecto positivo, mas a exposição dessas pessoas, e principalmente, e os filhos? Eu não sei exatamente a idade dos filhos deles, mas hoje ou futuramente eles vão ter acesso a essa exposição. E isso vale para qualquer... Pois é, então já estão grandinhos para ter acesso à rede, enfim, à internet, às redes sociais. E eu fico um pouco preocupada que leitura eles fazem dessa exposição, tanto hoje como na maturidade. E aí, não só no caso deles, qualquer casal que leva a público as suas questões privadas também está expondo os filhos. Acho isso delicado. Então, eu defendo que seja resolvido no âmbito privado, mas trazer a público alguns temas que são importantes, como alimentos, até a questão de comunicação do casal depois do divórcio, isso é relevante, isso é bom, porque a influência da pessoa famosa para trazer uma discussão que é boa e que é importante ajuda toda a sociedade a amadurecer no tema. Ô Dora, quando um dos dois do casal, e aí pode ser tanto o homem quanto a mulher, é mais agressivo do que o outro, isso pode influenciar os filhos a tomarem alguma decisão em prol dessa pessoa? Olha, eu digo assim, o desafio é, depois do divórcio, a gente tem uma série de sentimentos, né, e sentimentos negativos, vamos dizer assim, isso é natural, é humano, faz parte, tem a dor, tem o ressentimento, tem a frustração que o casamento não deu certo, isso faz parte. E a raiva também faz parte. A questão é, o que a gente faz com essa raiva? Para onde a gente canaliza? Como a gente cuida dela? Algumas pessoas não cuidam ou não conseguem canalizar para meios saudáveis, vamos dizer assim, e se tornam até agressivas. Então, isso é uma questão muito séria dentro das famílias. O que a gente faz com a raiva da gente, com a frustração da gente? Principalmente quando tem crianças no meio dessa conversa. Ou no meio desse caos, né? Porque muitas vezes não há uma conversa, há um caos dentro de casa, as pessoas não conseguem se comunicar. Então, eu sempre indico que o casal, né, parental, pós-divórcio, não conseguindo se comunicar, e se já tiver um conflito escalado até gerando violência, que procure ajuda. Tem muitos profissionais especialistas em atender famílias para que essa raiva seja... ou essa agressão, ou ameaça até, né? Porque às vezes nem existe uma agressão real, mas a ameaça já causa um dano psicológico na família toda muito grave. Então, que isso seja cuidado, que esse casal seja atendido, principalmente olhando para esses filhos, porque o modo como a gente resolve os nossos conflitos serve de modelo para os filhos. E no futuro, como esses filhos vão fazer? Provavelmente como viram os pais resolvendo. Ô Dora, os pais, eles devem mostrar a verdade sobre o outro para os filhos? Existe um limite desta informação para as crianças e adolescentes? Isso precisa partir dos filhos? Como que lida quando os pais são separados e aí essas informações sobre o outro? Olha, os pais devem resolver as suas questões entre eles e deixar os filhos fora disso. Tem uma frase que eu até coloquei no aplicativo nosso, que é: os filhos, as crianças, não são advogados mirins, nem psicólogos mirins. Eles têm que ficar no banco das crianças. Porque quando a gente faz isso, a gente está tirando a infância deles. Eles não devem, claro que conforme vão crescendo, vão ficando adolescentes e adultos, com a maturidade, eles vão se envolvendo mais nas questões. Isso é natural. Mas é diferente isso acontecer naturalmente e eu tentar trazer um filho como aliado para o meu ponto de vista contra o outro. Isso é que não pode acontecer, porque o abalo psicológico nas crianças, a gente tem visto muitas crianças com questões sérias de alimentação, de sono, de distúrbios em função disso, porque eles recebem uma carga de informação que não é para a idade, que não é adequada, e eles não têm nada a ver com o fim da relação conjugal. Parentalidade é uma coisa, conjugalidade é outra. E os filhos têm que ficar fora da resolução das questões conjugais. Na minha abertura eu falei o termo alienação parental. Em algum momento da sua resposta você também citou, para quem está nos acompanhando, o significado e como é que o direito enxerga essas relações, Dora? Então, alienação parental é um nome novo para um problema antigo, que é
quando o pai ou mãe decide sistematicamente denegrir o outro perante os filhos, para, em última instância, excluir esse pai ou essa mãe da convivência com os filhos. A pessoa que a gente chama de alienador, ela fica cega nessas atitudes, seja inventando mentiras, tentando impedir a convivência, criando histórias sobre o outro, sobre a outra, e colocando isso na cabeça dos filhos, para afastar os filhos da convivência. Isso é muito grave e, infelizmente, acontece muito. Com a primeira lei sobre alienação parental, né, que foi de 2010, quando surgiu, parece que tudo virou alienação parental, e nem tudo. Existe uma coisa que a gente chama de ambiente hostil, que acontece nas famílias. Há sempre uma certa hostilidade, um pouco de agressividade, principalmente após o fim do casamento. Isso faz parte, infelizmente, mas nem tudo é alienação parental. Agora, a repetição sistemática de atitudes que afastam o filho do pai ou da mãe, e inclusive afasta de toda aquela família, né? Porque a criança fica isolada com o alienador. Isso é muito grave. O direito brasileiro, a partir da lei, e esse ano, o ano passado, uma lei nova fez uma pequena modificação, algumas pequenas modificações, mas importantes, na primeira lei de alienação parental. Então, o Poder Judiciário está muito atento a esse fato, né? Os advogados têm pegado muitos casos de alienação parental, é uma questão séria no judiciário e é uma questão que está nos consultórios de psicologia, nas varas de família, nas escolas e dentro de casa. Então, todos os profissionais que atendem as famílias precisam conhecer, precisam estar de olhos bem abertos para ver se isso está acontecendo ou não. E tem alguns sinais que às vezes a gente percebe nas crianças que podem ser indícios de alienação. Claro que só no caso concreto que a gente tem certeza, mas existem alguns indícios que ajudam a gente nesse diagnóstico. Dora, para o pai e para a mãe que às vezes está incomodado, está se inteirando mais sobre este assunto, como comprovar essa alienação parental? O que a criança conta, o depoimento dela, já é suficiente? É necessário gravar? Mostra para você que está mediando ali o conflito, fala, olha o que está acontecendo. Como que você comprova que houve uma alienação parental? Olha, o primeiro passo é observar o comportamento dos filhos, né? Se há uma mudança de comportamento, se há uma mudança nas relações afetivas. A gente costuma dizer que quando há alienação parental, a ambivalência afetiva desaparece. O que é ambivalência afetiva? É natural quando a gente gosta, ama alguém, a gente também tem raiva às vezes, enfim, a gente briga com as pessoas que a gente ama. Isso é natural do ser humano. Quando há uma situação de alienação parental, não há essa ambivalência. Tudo que vem do outro é ruim. Então, esse é um sinal. Tudo que vem do outro e da família de origem daquela pessoa, seja o pai ou a mãe, a criança vê como negativo e ela odeia. Então, assim, o primeiro passo é observar se há uma mudança de comportamento, de atitude do filho. O segundo passo é, na verdade, tentar observar qual é a relação que ele tem ou ela tem com aquele genitor. Porque isso diz muito se há ou não alienação. Um casal que dialoga, que conversa minimamente, tá? Que fez um divórcio consensual, pode acontecer alienação parental, mas são casos raros. Em geral, houve um litígio, o divórcio foi super dolorido, foi no judiciário, com muita troca de agressão. Então, assim, o histórico do casal diz muito sobre a possibilidade ou não da alienação parental. Isso de maneira geral, claro. Então, observar os filhos, pensar nesse histórico, que tipo de relação esse casal parental tem. Porque isso também pode ser um indício se há ou não. A partir daí, claro, para se comprovar, precisa buscar o judiciário, contratar um advogado, para ver o que provas vão ser levantadas. Mas é uma coisa assim, tem que ter muito critério para isso. O critério não só de quem julga, mas de quem começa essa ação. Porque a gente diz que o advogado é o primeiro juiz da causa. E ele que vai fazer a primeira análise se tem cabimento ou não aquela ação no Poder Judiciário. Porque a hora que você abre a porta do Judiciário, eu costumo fazer a seguinte figura. Você abriu a porta do Judiciário em casas de família, é como se entrasse um furacão na sua casa. Vai entrar um furacão. Você pode até conseguir ficar em pé e não cair no chão, mas vai entrar um furacão. Em casos de família, o Judiciário tem que atuar, claro, mas se realmente for necessário e importante e se houver uma demonstração forte de que alguma coisa está acontecendo, porque
hostilidades entre as famílias, dentro de casa, isso acontece. Tem momentos mais difíceis, especialmente pós-divórcio, mas a gente tem que ter um cuidado quando vai apurar isso. Mas, claro, se houver indícios, tem que ir ao judiciário, procurar um advogado e fazer um rol de provas para se comprovar. E a alienação parental, ela fere os direitos da criança? Sem dúvida, e fere direitos fundamentais. Ela tira a liberdade da criança de ser criança, ela tira a dignidade das crianças e a liberdade de escolher quem ela vai amar, como ela vai amar, com quem ela vai conviver, de que maneira ela vai conviver. E isso não tem volta, porque essa criança cresce. Os processos de alienação parental no judiciário, como tem muitos e o judiciário está abarrotado, eles demoram anos. Quando acabar esse processo, mesmo que a pessoa seja inocentada, a marca já ficou nas crianças. Então é muito certo, total. Então tira essa liberdade e especialmente a liberdade de ser criança, de se preocupar com o que as crianças devem se preocupar, que é brincar. Pais que são separados e às vezes um morando longe do outro, né? E aí fica inviável que um ou outro veja os filhos aos fins de semana. Então, pensando nos casos em que eles moram em estados ou até países diferentes, o que pode ser feito para tentar evitar brigas quando existem discordâncias? Criar um canal de comunicação eficiente e garantir a convivência com os filhos. Isso é fundamental. Hoje em dia, com os meios aí de vídeo, enfim, todos que a gente usou, inclusive, a partir da pandemia, sempre é possível haver encontros, haver reuniões e haver conversas. Mesmo que seja entre os adultos, essa conversa intermediada por um mediador, por exemplo, um advogado, um negociador, um facilitador de conversas. Isso é fundamental. A distância física hoje não justifica mais a falta de diálogo, a falta de consenso e os conflitos. Os conflitos sempre vão haver, só que a gente tem mais mecanismos de resolução. Por isso que não tem justificativa. Ninguém pode se acomodar mais no conflito familiar, porque tem muitos modos e muitos profissionais para ajudar a resolver. Então, essa distância, facilitar a convivência, mesmo que seja por vídeo, às vezes dependendo do estado do país, não há condição de ficar indo e vindo com os filhos, isso é complicado, até no caso da Luana, que a gente comentou no começo, mas fazer encontros por vídeo, favorecer essa convivência minimamente e criar um canal de comunicação entre os pais em que os filhos não participam, porque os problemas são dos adultos e não das crianças. Pelo menos é o que a experiência mostra. Quando há essa separação e às vezes o pai não está conversando com a mãe, enfim, o mediador, é pago esse serviço? Existe uma fila de espera? Como que, para quem está nos acompanhando, se interessou sobre este assunto para poder mediar e resolver algum conflito, alguma discordância? Tá. A mediação de conflitos, ela pode ser feita no âmbito privado e no âmbito público. As varas de família no Poder Judiciário brasileiro têm mediadores para atender ao público, e os CEJUs, que são Centros de Resolução e Atendimento ao Cidadão, também têm mediadores para atender ao público. E existe a opção também de se contratar um mediador privado, aí extrajudicialmente, que vai facilitar essa conversa. O trabalho dele é ser um facilitador, possibilitar que as pessoas aprendam ou reaprendam a conversar minimamente, porque eu digo, depois do divórcio, ninguém vai voltar a ser amigo, dificilmente, mas não precisa ser amigo. Mas precisa se comunicar e deixar a vida dos filhos em ordem. Isso a gente deve a eles. Com a sua experiência, quais são os principais motivos de briga entre ex-casais, Dora? Olha, o principal são problemas de comunicação, realmente. Um fala uma coisa, outro entende outra, ou usa um meio de comunicação como o WhatsApp, aí alguém bloqueia, a pessoa já fica com raiva porque foi bloqueada e ela começa a brigar por outra coisa. Enfim, a dificuldade de se comunicar é uma coisa que causa muitos conflitos, mas também um divórcio mal feito. O que eu chamo de divórcio mal feito? Uma escolha de meio para se divorciar, que vai deixar muitas marcas e que não vai resolver as questões minimamente. Eu falo, não precisa ser uma terapia de família, mas tem que conversar minimamente quando esse casamento acaba, porque se não conversar no final do casamento, isso volta em suaves, nada suaves prestações a vida inteira. É aquilo que não foi conversado, que eu fiquei com raiva, que está lá dentro, que eu quero jogar em cima do outro,
e eu faço isso de maneira parcelada e uso os filhos ainda para fazer isso. É uma vingança parcelada. Enfim, cuidar do fim desse casamento e ter um canal de comunicação eficiente. Isso pode prejudicar o desenvolvimento dos filhos? Isso prejudica muito. A minha experiência mostra que as famílias estão ficando disfuncionais em função que o fim da conjugalidade dos pais não é cuidado e eles ficam com essa questão do fim do casamento anos e anos enquanto acompanham o crescimento dos filhos. E aí eles jogam a raiva, o rancor da conjugalidade na parentalidade. Quer dizer, no exercício de ser pai e mãe, eu vou embutindo o que não ficou bem conversado a partir do fim do casamento. Isso deixa marcas fortíssimas e pior, isso serve de exemplo para os filhos. Então eu digo, como é que esses filhos vão resolver os seus conflitos pessoais quando crescerem? Da maneira, provavelmente, que eles estão vendo os pais fazendo, né? A gente se preocupa tanto em que mundo vamos deixar para os filhos e que filhos que a gente vai deixar para o mundo. Filhos que sabem dialogar ou que não conseguem? A Lei 12.318 de 2010, que você citou há pouco, resguarda esta questão da alienação parental devido às consequências emocionais, psicológicas e comportamentais negativas a todos esses envolvidos. E ano passado houve uma alteração na lei? A gente pode dizer que houve uma atualização? Sim. Houve uma alteração de alguns incisos, de alguns artigos e incisos da lei, e, do meu ponto de vista, o mais importante foi a modificação de um artigo do ECA, por essa alteração da lei de alienação parental, que prevê que uma equipe multidisciplinar escute a criança ou adolescente quando vai haver uma decisão liminar no âmbito da criança e do adolescente. Isso está em consonância com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que diz que todo processo que envolve criança e adolescente, essa criança e adolescente tem que ser parte ativa desse processo. Então, essa escuta qualificada por equipe multidisciplinar, essa bandeira da equipe multidisciplinar é uma bandeira que eu tenho profissional desde 2015, porque em casos de família, o jurídico é parte, mas o jurídico não dá conta de tudo. Então, no meu ponto de vista, essa inovação da lei que modificou a lei de 2010 foi a mais importante, para que a equipe multidisciplinar escute a criança que pode estar sofrendo alienação parental. Tem alguns questionamentos que estão chegando aqui para a gente através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Eu selecionei um aqui, Dora, e diz o seguinte: meu nome é Érica, eu tenho 36 anos, sou separada e o meu ex-marido mora na mesma casa. Então, acho que eles se separaram, mas ninguém quer deixar a residência. Ela fala que eles nem se olham, não conversam mais. E a filha, que está com 16 anos, não quer mais conviver com essa situação e quer ir morar com os amigos. O que eu faço? É o questionamento da Érica. Acho que passa muito por essa questão de comunicação que você citou há pouco, hein, Dora? Sem dúvida, sem dúvida. A filha dela deve estar vivendo uma situação bem desconfortável entre esses pais que moram juntos, mas não convivem, né? Enfim, provavelmente só dividem o mesmo espaço físico. Eu defendo, assim, independente da solução que vai ser dada para o caso concreto, se a filha vai ou não sair de casa, é conversa. Com a ajuda de alguém, se eles não conseguem conversar diretamente, mas eu ouvir essa filha, o que essa filha está pensando, o que ela está sentindo, o que está incomodando. Ouvir também o ex-marido que está lá dentro, porque ele faz parte dessa história, não adianta achar que ela vai resolver sozinha com a filha, porque não vai dar certo. Ouvir esse ex-marido ainda convivente, vamos chamar assim, porque está dentro de casa. Possibilitar também que ele converse com a filha. Enfim, entre eles, se eles conseguem ter uma escutativa, que a gente chama, ótimo. Se não, trazer um profissional para ajudar nessa conversa e ver o que cada um está pensando, o que cada um está sentindo e qual a melhor solução. Eu digo, as pessoas não precisam concordar, mas elas precisam se ouvir. A partir da escuta, você considera o ponto de vista do outro e você consegue criar uma solução para o seu caso. E a filha dela, mesmo que decida sair de casa, se ela tiver conversado, vai ser outro tipo de saída. Vai ser outro final essa história.
Ô Dora, como que é um pouco este trabalho de mediadora de conflitos? A partir do momento que chega um casal, tem um momento que a criança ou adolescente participa dessa reunião também, a sua tomada de decisão, ela é 50-50 com pai e mãe, ou geralmente a criança ela fica a maior parte do tempo com a mãe, quem recebe o maior salário tem uma preferência por conta do padrão de vida que pode dar para essa criança. Como que é essa tomada de decisão? Tá, ótima sua pergunta. O mediador de conflito, ele não decide. Ele ajuda as pessoas a decidirem. Então, eu não digo para o meu cliente, faça isso ou faça aquilo. Ele que vai decidir, mas eu vou dar ferramentas para ele. Ter conversas com o ex ou com a ex, fazer conversas comigo também que tragam com mais profundidade o ponto de vista dele e, a partir daí, a gente cria soluções. Sobre a escuta dos filhos, eu costumo escutar os filhos na mediação, não obrigatoriamente, em alguns casos eu escuto a partir de 10, 12 anos, depende da maturidade, né? Apesar que essa geração hoje está bem madura, né? Então, a partir aproximadamente de 10, 12 anos eu escuto. Eu tenho preparo para fazer essa escuta, né? E essa escuta é principalmente quando a criança está sofrendo um conflito de fidelidade entre o pai e a mãe. Eu já tive um caso, por exemplo, em que a mãe mudaria de cidade e estava na dúvida se o menino ia com ela ou ficaria na cidade de origem com o pai. E eu vi que a criança, pelo relato deles, estava sofrendo muito com esse conflito de fidelidade para decidir com quem ia, porque eles estavam transferindo para a criança a decisão. E aí eu chamei a criança para essa escuta. E foi muito bom. Então, trazer o ponto de vista, porque tem uma coisa interessante que na hora que você traz o ponto de vista da criança, os adultos se sensibilizam. E a temperatura baixa. E eles se acalmam. Mas a criança tem que vir comigo para aí eu fazer as perguntas, enfim, que fazem sentido, sem julgamento, sem me posicionar. E aí eu levo esse ponto de vista para os pais. E isso ajuda muito para baixar a temperatura, eles considerarem o ponto de vista dos filhos realmente e tentar sair do polo da briga entre eles e olhar realmente para a criança, porque isso é um desafio grande. Os adultos estão muitas vezes cegos no conflito da conjugalidade, ou melhor, do fim da conjugalidade. E é assinado algum documento nestas reuniões, Dora, ou fica apenas um acordo ali entre eles? Aí depende do que foi conversado. A mediação ela pode tratar de questões práticas, até financeiras, jurídicas, ou questões mais abstratas, como as relações e o diálogo, por exemplo. Então, depende do caso. Em alguns casos, a gente faz, sim, um memorando de entendimento. A gente pode até fazer um acordo que é homologado judicialmente, porque se você passa pela mediação, entra em acordo e homologa judicialmente, tem o mesmo valor de uma sentença de um juiz. Então, se for um divórcio, aí sim, a gente faz o acordo, havendo consenso, claro, leva para o judiciário, o juiz homologa e vale como uma sentença. Depende um pouco do âmbito da mediação, realmente. Se não for cumprido, isso tem consequências. Sim, é um título que você executa como a sentença, exatamente. Dora, um dos legados, acho que desta pandemia é que através da tecnologia nós conseguimos aproximar as pessoas, nós conseguimos trabalhar, conversar, entrevistar, como nós estamos fazendo neste exato momento. A tecnologia pode ajudar nesse processo também? Sem dúvida, especialmente nos casos de alienação parental, porque é um problema no judiciário. Muitas vezes o juiz, liminarmente, preocupado, claro, com o bem-estar e com a saúde daquela criança, já afasta da convivência do outro genitor. E isso é muito ruim, porque às vezes demora anos para sair uma decisão, aquela criança fica sem conviver e ela tem direito à convivência com os dois, com o pai e com a mãe. Então, a possibilidade de ter a convivência, por exemplo, por vídeo, não é o ideal, claro que não. Mas mantém o vínculo entre a criança e o pai ou a mãe. Porque, às vezes, quando esse processo acaba, já passou tanto tempo, as pessoas mal, não conviveram, mal conseguem conversar. Então, é um caminho, sim, não é o ideal. Inclusive, uma das modificações que essa lei nova da alienação parental trouxe foi a possibilidade de, dentro do fórum, haver um ambiente especial, uma sala, um lugar, para essa convivência, mesmo que seja acompanhada por uma terceira pessoa. Isso é fundamental, garantir a convivência
mesmo que seja acompanhado, mesmo que seja no fórum, nesse ambiente especial para isso, ou por vídeo, nos casos de alienação parental. Para nós encerrarmos, para quem ficou curioso, você é a fundadora do aplicativo Os Nossos. Quando você teve essa ideia e como que ele funciona? Tive essa ideia a partir dos relatos dos meus clientes, porque eu escutava as histórias dos meus clientes, já atendi nem sei quantas pessoas, muitos casais, e eu pensava, precisa ter um jeito mais fácil, mais simples para as pessoas resolverem as questões do dia a dia. Porque as questões do dia a dia, quando não são resolvidas, o conflito escala, em última instância, vão para o judiciário. Então, a cada 3 vezes que você pede para trocar um final de semana, a outra pessoa não aceita, alguém vai ligar para o advogado e vai pedir para entrar com uma ação. E eu dizia, não é possível. A gente tem que organizar essa rotina. As crianças estão virando garotos de recado, que os pais separados não se falam e mandam recados pelos filhos. E assim, se elas não querem conversar, elas vão teclar. O ideal, sabe, é aquele casal que os americanos chamam casal kitchen table. É o casal que senta na mesa da cozinha e resolve. Mas isso é exceção. Muitas pessoas não conseguem conversar. Então eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para essas pessoas que não conseguem conversar ou que não vão procurar um mediador? Elas vão resolver teclando, porque todo mundo passa o dia com o celular na mão. Então, não tem como não resolver. Precisa ter uma solução e uma solução que fosse de longo alcance para todo mundo. Por isso eu criei o aplicativo. Para que a guarda compartilhada, que é a regra no Brasil hoje, realmente aconteça, porque pelo aplicativo as pessoas podem compartilhar as decisões, você decide com o ex-marido, com a ex-mulher, se o filho, por exemplo, pode viajar no final de semana sozinho com os amigos. É muito chato resolver sozinho, e quando você inclui o outro, você está fazendo a guarda compartilhada como ela deve ser. Então, decisões conjuntas, decisões sobre despesas que podem ser divididas, negociadas, organizar a rotina dos filhos, ter um canal de comunicação eficiente, porque não tem bloqueio no aplicativo, no WhatsApp tem. Fazer isso com privacidade e deixar as crianças tranquilas. Esse é o objetivo e eu me inspirei nos casos dos meus clientes, porque as histórias são essas, problemas de conflito e de comunicação. E eu quis resolver isso pelo aplicativo Os Nossos. Dora, me surgiu aqui um último questionamento. Existe, de quando você iniciou para hoje, alguma mudança, talvez por conta desta geração, e existe uma média de idade que geralmente procura a mediadora de conflitos? Sim, na verdade, a média dos casamentos, né, assim, o dado IBGE, a cada 3 casamentos no Brasil, 2 terminam em divórcio. E ainda e quanto mais alto, bastante, e quanto mais alta a classe social, esse número aumenta, porque a dependência financeira ainda é uma questão, especialmente para as mulheres, para as pessoas se separarem. E aproximadamente a faixa de 10 anos de casamento, e os filhos mais ou menos nessa idade, é o público mais relevante em termos de cuidados com os filhos, guarda compartilhada e questões pós-divórcio. Então, é uma faixa aproximadamente entre 40 e 50 anos de idade, com os filhos mais ou menos com 10, 15 anos. Esse é o grosso, tá? Claro que, enfim, de maneira geral, são esses os números. E nós temos 2.616.000 pessoas divorciadas com filhos até 18 anos. Quer dizer, que vão dividir essa guarda e que precisam de ajuda. Então, tem muita gente que pode resolver as suas questões ou com o mediador. E, aliás, o aplicativo, ele seria o passo depois do mediador ou do advogado. Porque você resolve as questões jurídicas, organiza a convivência, a pensão, etc. E no dia a dia, você resolve pelo aplicativo para que as crianças e os adolescentes fiquem em paz. Esse é o meu maior objetivo. Dora Wade, mediadora de conflitos entre casais, fundadora do aplicativo Os Nossos, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que foram passadas aqui, eu tenho certeza que de grande valia para o nosso público, tirando dúvidas também dos nossos telespectadores. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar para falar sobre esse e outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, estou à disposição para dúvidas, outras conversas, qualquer tema de família que realmente é a minha paixão. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a participação da Dora ao vivo nesta terça-feira aqui no nosso Câmara Total.